dar início aí. Eu já me Tá atravessando ótimo. aí. Eu já iniciei a gravação e vamos lá, então. Boa noite a todos. Em nome da doutora Érica Tesser, eu sou a doutora Monique Wisnieves, que a doutora Érica como presidente da Comissão de Direito Penal e eu como vice-presidente. Na ausência da nossa presidente Érica, eu assumo, né, a responsabilidade em admiti-los nosso projeto de mentoria, tá? Sejam todos bem-vindos. De antemão, agradeço a presença de todos. Inicialmente, eu já tenho que agradecer a presença do Dr. Wagner, né, por realizar essa participação na mentoria conosco, e em nome da Comissão de Direito Penal da OAB Itaquera, eu vou declarar o início da nossa mentoria, e vou passar aqui a agradecer a presença do doutor Eliandro, nosso tesoureiro, coordenador da pasta. Vou agradecer a presença da doutora Roberta Moreira, que é diretora do ESA de Itaquera, e na sequência aqui eu vou dar a palavra para o doutor Eliandro, e após ele a palavra para a doutora Érica, tá bom? Boa noite a todos mais uma vez. Muito obrigado aí pela possibilidade e continuidade dessa nossa mentoria. Obrigado pelo convite, Dr. Wagner, que já há muito tempo participa das comissões aí da OAB de Itaquera, né? Eu aqui, em nome da diretoria, sinto prestigiado nessa noite por essa palestra aí que você vai nos trazer certamente muito conhecimento. Já justifico que precisarei sair, justifiquei um pouquinho antes, em questões de saúde mesmo, pessoal, mas tá aí a doutora Monique, também muito obrigado, Monique, muito obrigado, Roberta, e sigam aí, vamos tocar, que o pessoal não quer me ouvir não, quer ouvir o Wagner falar, tá bom? Muito obrigado e ótima noite a todos. Obrigada, doutor Eliandro. Doutora Roberta, eu vou passar a palavra para a doutora, tá? Tá ótimo. Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu acho que hoje nós novamente vamos ter aqui uma incrível, né, um incrível desenvolvimento na área profissional aqui com o professor Wagner Ferraz. Já faço aqui menção que o doutor Nando também está aqui conosco, que foi um dos palestrantes aqui na mentoria. Muito feliz de participar com vocês. E como o doutor Eliandro falou, oi, Nando, aqui a bola da vez hoje é com o Wagner Ferraz. A única dúvida que eu estou agora é se todos estão nos ouvindo. Se a Stephanie está nos ouvindo, porque aparentemente dela o áudio parece que está desligado. Eu tinha mais uma pessoa, mas eu acho que ela já conseguiu habilitar. Então, eu agradeço aqui a participação, o carinho da Comissão de Direito Penal e Processo Penal, e vamos ouvir, que eu sei que a gente tem muita coisa hoje para agregar mais conhecimento, tá bom? Boa noite. Com certeza. Doutor Wagner, seja muito bem-vindo. Novamente, doutor Wagner, eu agradeço aqui sua presença, sua disponibilidade, tá? Então, hoje a gente inicia a nossa mentoria com o palestrante, doutor Wagner Ferraz, com o título de Atuação do Advogado no Auto de Prisão em Flagrante. Doutor Wagner Ferraz, ele é advogado criminalista, pós-graduado em Direito Penal e Processo Penal, parecista e palestrante. Seja bem-vindo e, mais uma vez, estamos muito gratos com a sua disponibilidade, doutor Wagner. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a doutora Roberta, queria agradecer também a doutora Monique, queria agradecer o doutor Eliandro, que é na pessoa de quem também saúdo os demais diretores da nossa querida OAB Itaquera. Queria saudar também todos os colegas que aqui estão presentes, para ouvir eu falar um pouquinho de bobagem. Queria deixar claro que eu me sinto muito honrado e muito feliz de poder participar dessa mentoria muito bem
muito bem elaborada, muito bem estruturada por vocês, pela ESA, pela Comissão de Direito Penal e Processo Penal, a qual estive por 3 anos presidente em gestões passadas. E o tema de hoje é de suma importância para todo advogado, seja ele começando, ou seja advogado que já tem um tempo de carreira, ou até advogados mais experientes. Atender em delegacia, todo advogado um dia vai fazer isso. Nem que seja por um único dia, todo advogado vai ter que fazer um atendimento em uma delegacia. Seja para um amigo, seja para um conhecido, seja para um familiar. O atendimento em delegacia é inevitável. E não é inerente só do criminalista, não. O advogado é aquele ser que, em se tratando de delegacia, é como um médico. Ele costuma dar o primeiro socorro a quem está custodiado ou quem recebeu voz de prisão em flagrante pelo cometimento de algum delito. E o bom desses papos da gente aqui é que eles são informais. A gente pode trocar ideias, trocar experiências de uma maneira informal entre colegas, de uma maneira que só agregue conhecimento. Cada um, dentro da sua esfera de conhecimento, tem uma bagagem enorme para trazer para um ou para outro. Então, o que acontece? Nós podemos dividir esse atendimento na delegacia em 2 partes. Eu sei que o meu tema é falar do auto de prisão em flagrante, mas eu queria dar uma passadinha antes, porque existe o atendimento em delegacia em auto de prisão em flagrante, mas também existe o atendimento em delegacia em um inquérito policial. E vamos imaginar o seguinte: vocês são procurados em seus escritórios por um cliente que acaba de receber uma intimação de uma unidade policial, seja ela federal, seja a Polícia Civil. O que fazer? O cliente chegou, botou lá em cima da tua mesa uma intimação e lá só consta o número do inquérito. O que fazer? Bom, eu tenho por hábito em me dirigir a esta unidade policial e tomar conhecimento deste inquérito. Eu preciso saber do que esse inquérito trata. Porque muitas das vezes o cliente chega em nossos escritórios e diz o seguinte: olha, eu não cometi nada, eu não fiz nada. Outro dia eu acho que eu passei num farol vermelho ali. Será que é isso? E aí a gente chega lá, é um homicídio, é um tráfico de drogas, é um roubo a carro forte. Então, eu tenho por hábito sempre, sem nenhuma exceção, primeiro ir até a delegacia. Chegando lá, a gente precisa saber quem é o escrivão, quem é a equipe, quem é a pessoa que realmente toca esse inquérito. A pessoa que está, a equipe que está à frente dessa investigação. E aí, o que nós precisamos fazer? Precisamos, com aquela educação que nos é peculiar, porque é direito do advogado conhecer do inquérito policial, conhecer de todo o assunto que está sendo investigado ali, mesmo sem procuração. Tá? Mesmo sem procuração, porque muitas vezes a gente chega na delegacia, o escrivão pergunta: cadê a procuração, doutor? Não. Nós podemos analisar qualquer inquérito sem procuração. É a tal da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, onde nós podemos chegar e tomar conhecimento de tudo que está encartado neste inquérito. Súmula 14, ela vem acompanhada do nosso Estatuto da Advocacia também, que está lá no artigo 7º. Então, é dever também de todo advogado conhecer o Estatuto. Nós precisamos conhecer muito bem nosso Estatuto para saber até onde vai nossos direitos, nossas prerrogativas e de que maneira se portar perante a resistência
seja da autoridade, seja do escrivão, em nos franquear o conhecimento daquele inquérito policial. Ok? Pois bem, conseguimos, então, o acesso ao inquérito policial sem a procuração, claro, que é nosso direito. E ali, num primeiro momento, a gente vai entender o que está acontecendo ali. Para quê? Poder instruir o cliente, poder saber quais medidas judiciais serão possíveis de serem tomadas, saber especialmente se não tem nenhum mandado de prisão em aberto ali, seja temporário ou preventivo. Já imaginou a situação de a gente acompanhar um cliente sem olhar um inquérito e chegar lá, sentar com ele na frente do delegado ou do escrivão e ele tem um mandado de prisão em aberto? Já pensaram que situação é essa? É uma situação que, se acontecer com qualquer um de nós, a gente pode encostar a carteira de advogado e vender pastel na feira, eu costumo dizer. Porque é inconcebível um advogado levar alguém a uma delegacia sem antes ter ido até lá conhecer do inquérito policial. Pois bem, não há prisão, o inquérito está lá, trata-se de um crime X. Como se chegou a este cliente, a gente também já tomou ciência, e aí sim vamos ter a chance de poder orientá-lo. O que ele deve falar no momento do seu interrogatório, de que maneira ele pode se portar, o que ele pode responder. Importante também que a gente saiba que o cliente não é obrigado a responder todas as perguntas que lhe foram feitas. Se você, como defensor, neste momento, sentir que as perguntas e as consequentes respostas estão me incriminando, você pode dizer para ele, pode parar a partir de então. Porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si próprio. Também é uma regra que todo mundo conhece. Então, o escrivão vai ficar, aspas, puto, a autoridade policial mais ainda, mas é o nosso trabalho. A partir do momento que se entenda que aquele interrogatório, as perguntas e as respostas estão levando o nosso cliente a ser enquadrado num fato típico antijurídico e culpável, a gente pode sim intervir e pedir para que ele pare de responder. Então, esses são umas recomendações básicas para quem vai atender alguém em fase de inquérito. Quando há um inquérito em andamento para aquele cliente que nos procurou. Simples, essa parte é a parte mais fácil. O pior vem agora, gente. Eu costumo dizer que o pior vem agora. Em um determinado dia qualquer, e isso eu vou dizer para vocês, é como mulher grávida, só acontece de madrugada. Só de madrugada acontece. A gente bem sossegado, ou toca o telefone, ou alguém que nos conhece bate a nossa porta. Ah, fulano foi preso, preciso do seu serviço. O meu pai, meu irmão, meu tio, seja lá quem for, foi preso, preciso do seu serviço. E aí? Como fazer? O que fazer? Pois bem, a minha primeira regra quando eu sou procurado nesse sentido é tentar tirar o máximo de informação que eu puder. Todas as informações que eu puder, eu preciso tirar de quem está me chamando, quem veio me procurar. Por exemplo, eu preciso saber que tipo de polícia foi. Foi a polícia militar? Foi a polícia civil? Se foi a polícia militar, eu preciso saber de onde, que local. Foi batalhão de elite? Foi a rota? Foi a força tática? Porque isso tem encaminhamentos diferentes, vamos dizer assim. Não, doutor, foi a polícia civil. Tá, foi a polícia civil de qual delegacia? Como era a viatura? Era uma delegacia especializada? Era do DEIC? Era da Delegacia Antissequestros? Era a Polícia Federal?
E o porquê disso? Porque a gente precisa saber para onde a gente vai. Prenderam o meu filho, o meu pai, meu irmão, sei lá quem, mas para onde a gente vai? Tá? Então, tirar o máximo de informação que a gente puder tirar naquele primeiro contato com a pessoa. Tá? Eu já costumo tratar a parte de honorários já aqui, neste primeiro contato. Tem gente que vai cobrar, tem gente que não vai cobrar, tem gente que vai cobrar X, Y, Z. Fato é, eu costumo cobrar agora. X valor. Vamos dar um exemplo aqui, não é o que eu cobro, mas é um exemplo. Vamos imaginar que a gente vai cobrar R$2.000 por essa diligência noturna. Ah, doutor, mas é de madrugada, não vão conseguir arrumar o dinheiro nessa hora. Eu sei disso. Mas a gente tem que deixar claro que aquela cobrança de honorários já é algo no sentido de valorizar o que vai ser feito. A gente não pode aceitar barganha. Nós não podemos ir até a delegacia naquela esperança de se fechar um contrato futuro. A gente tem que mostrar o profissionalismo nesse sentido. Eu acho que é aí que vem aquela história da confiança, de o cliente entender que, pô, esse advogado realmente é profissional, ele trabalha com profissionalismo. Bom, feito isso, cobrança de honorários, acertou lá, uns vão cobrar, outros não, como eu disse, a minha regra é cobrar e não faço, não abro mão disso, seja para quem for. Bom, descobrimos para onde foi. Foi lá para a primeira delegacia anti-sequestros. A gente vai arrumar para lá, para a delegacia anti-sequestros, e nós vamos chegar lá, e a primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar o nosso cliente. Antes de conversar com a polícia, antes de conversar com... Se foi a PM, por exemplo, que pegou e conduziu até lá, antes... Nós precisamos conversar com o cliente. Precisamos nos apresentar para a autoridade policial e, com isso, pedir uma entrevista reservada com o cliente, que é também direito do advogado. Ah, doutor, o senhor pode esperar um pouquinho? Ele acabou de chegar. Tá, tudo bem, ele acabou de chegar, mas aonde está meu cliente? Ah, está sendo colocado numa cela. Tudo tranquilo. A gente tem que ter esse discernimento também e essa educação de saber que nem tudo é naquele momento que a gente quer. Já aguarda ali um tempo razoável e aí nisso a gente já pode ficar tranquilo, porque não vão mais. Ninguém é louco de maltratar nosso cliente a partir do momento que nós chegamos e nos apresentamos como advogado. Não vão interrogá-lo sem que a gente esteja presente e tampouco sem a gente ter falado antes. Porque isso gera nulidade do inquérito policial. Tem uma lei que fala sobre isso, que eu até anotei o número dela aqui, porque eu nunca lembro dela de cabeça, mas eu vou falar para vocês. Tem uma lei que fala que se for tomadas essas condutas em delegacias, o inquérito pode ser anulado. Deixa eu só achar aqui. Eu anotei. E está aqui, 12.830 de 2013. Marquem bem essa regra. Ela fala sobre a fundamentação do inquérito policial, a fundamentação dos indiciamentos. Os indiciamentos têm que ser fundamentados e bem amparados sob pena de nulidade. Pois bem, conseguimos lá o acesso ao cliente. O delegado veio, falou, doutor, teu cliente está lá no Corró, pode ir lá. E aí, né, sempre tem aquele investigador engraçadinho, ele bota a gente lá na... Gente, vamos falar linguagem de advogado criminalista, pode ser? Ele bota a gente lá na capa da grade, não é? Ele bota a gente na capa da grade e fica lá do lado querendo ouvir o que a gente vai falar com o cliente. E não. A gente tem que gentilmente dizer a ele, olha, eu preciso ter uma conversa reservada com o meu cliente. Eu preciso conversar com ele reservadamente. Pô, doutor, mas é por questão de segurança e tal. E a gente tem que falar para ele o seguinte, tá bom, dentro do padrão de segurança da delegacia, então você me arrume um local
onde eu possa conversar com ele reservadamente. Ou o senhor se afaste um pouco, que também está previsto lá na lei que eu acabei de citar. A gente pode e deve conversar com o cliente de maneira reservada. E aí, aqui nesse ponto, a gente encontra um probleminha aqui. Se for um cliente que já te conhece, sabe que você é advogado, sabe que você é advogado da família, ou do bairro, ou é conhecido, tranquilo, ele vai se abrir com a gente. Se a gente não for conhecido para ele, se ele nunca viu a gente, não sabe, ele vai achar que nós somos policiais disfarçados ali, que estamos tentando tirar alguma informação dele. Então, é importante aquelas informações que eu disse, que eu falei no início. Vamos tirar as informações, para onde foi, inclusive quem está nos mandando lá, o que é de quem está preso. Ah, foi seu tio João da Silva que me mandou aqui. Eu sou advogado, vim aqui para te defender. Fale comigo, o que aconteceu? Abre o jogo. Para que a gente possa conseguir orientá-lo no momento em que ele for prestar o seu depoimento ao delegado ou ao escrivão que seja. Na maioria das vezes, eu acredito que ficar em silêncio é o melhor. Dependendo das condições, em 99% das vezes, ficar em silêncio é o melhor. Porque, como as provas elas têm que ser repetidas em juízo, dependendo da estrutura do depoimento que a gente, que o réu ou o preso em flagrante falar nesse momento, a gente não consegue mudar depois. Então, na maioria das vezes, eu opto em ficar em silêncio. Depois a gente faz o depoimento dele, já com conhecida todas as provas, em juízo. Que é o que diz a lei, tem que ser repetidas em juízo. As provas têm que ser judicializadas. Pois bem, falamos com o cliente, conseguimos com que ele se abra conosco, orientamos, e aí a gente volta para falar com o delegado, ou com quem estiver ali. Normalmente quem faz isso é os investigadores, o escrivão, mas nós precisamos conversar com o delegado para saber a tipificação em que ele vai enquadrar o nosso cliente. Doutor, o que te apresentaram? O que a PM apresentou para o senhor? Ah, doutor, ele estava roubando um carro, ele estava furtando, ele estava traficando droga numa esquina ali, foi pega com essa porção de drogas, com esse monte de pino de drogas aqui. Eu vou enquadrá-lo no artigo 33 da Lei de Drogas. Pois bem, a gente conversa com os PMs para saber se foi dessa forma mesmo. Tenta conversar com o PM. Quem é o responsável pela viatura? Sou eu. Como é que foi aqui? Ah, foi assim, 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 doutor. Eu costumo, e isso eu faço em todas as vezes que eu vou, inclusive, em especial em diligência noturna, eu costumo gravar. Mas assim, eu não gravo de forma descarada, porque isso pode causar uma certa ingresia com os policiais. É proibido? Não. A gente não pode divulgar. Divulgar não podemos. Mas nós podemos gravar, a gente pode pegar o celular dentro do bolso, de um bolsinho aqui, no paletó. As mulheres têm um jeitinho especial de guardar o celular. Ou, enfim, importante que a gente capte alguma coisa para... doutor, mas esse tipo de prova não vai servir no futuro. Não. Para ser apresentado em juízo, não. Mas serve para que a gente possa montar uma estrutura no futuro. Em ambientes em que é necessário fazer uma perícia, vamos imaginar que foi um acidente, ou vamos imaginar que foi um homicídio em determinado local, em lugares que são necessários perícia, houve requisição de perícia. Podemos ir até a perícia? Podemos acompanhar? Não só podemos, como devemos ir. Podemos acompanhar, sim,
Podemos fotografar o ambiente? Sim. Podemos filmar os peritos trabalhando? Sim. Podemos, inclusive, sugerir, olha, está vendo aquela posição daquela planta ali? Pode ver que ela está quebrada, é importante para mim aquilo. É importante que isso conste do laudo. E meu cliente falou que ele caiu por cima da planta porque ele tomou uma pancada. Então, são coisas que são importantes a gente ir captando neste momento de prisão em flagrantes. A gente precisa conseguir uma conexão com a educação, com a gentileza, com aqueles policiais, com o delegado. Nós precisamos estabelecer essa conexão porque a gente vai passar a noite com eles. A gente precisa se tirar da cabeça essa coisa de que a gente vai sair de casa 1h da manhã para atender um flagrante e que às 2h nós estamos de volta. Não! Muitas das vezes nós vamos ficar até às 7 da manhã e voltar para casa ou ir direto para o escritório, como eu já fiz algumas vezes. Então, importante que se faça. Isso aí é a proteção da cadeia de prova. Alguém viu, se tinha alguém no local. Em crimes de tráfico, importante, até hoje, na minha concepção, muito embora a lei deu meio que uma relaxada nesse sentido, é importante sempre uma testemunha civil, uma testemunha fora dos quadros da polícia. Então, algumas dessas regras de custodiar a prova, isso cabe a gente, sim, a advocacia investigativa, sabe? É o momento em que a gente tem para conseguir, num futuro próximo, se a gente acaba sendo contratado para ação penal, a gente ter subsídios para fazer a defesa desse custodiado até então. Mas aí alguém vai me perguntar assim, pô, mas fazer tudo isso, e vai que eu não sou contratado para ação penal, eu tive um trabalhão, passei a noite, acompanhei o IC, fui atrás de testemunhas. É por isso que eu disse que tem que cobrar. Porque para fazer bem e bonito, vai tomar tempo, vai dar dor de cabeça, pode ser que dê alguma coisa com os policiais, pode ser que eles falem, pô, tem um advogado aqui chato demais, ele quer ir na perícia, eu percebi que ele está com o telefone gravando. Então, é aí que precisa se ponderar, se cobro ou não cobro, não vou cobrar para poder ver se eu consigo pegar a ação penal toda. Então, é algo que cada um de vós tem que ponderar. Se cobra para fazer desse jeito, se não cobra para tentar pegar a ação penal. Fato é que eu, como aprendiz de advogado, como eu costumo dizer sempre, costumo fazer dessa maneira. Conexão com a polícia, e a conexão no sentido de tentar estabelecer ali um certo grau de amizade. Você está fazendo o seu trabalho, eu também estou. Então, qualquer coisa que fuja desses parâmetros, qualquer coisa que venha a ferir as nossas prerrogativas, que estão lá previstas no nosso estatuto, qualquer coisa que venha ferir o teu trabalho, cabe ali lembrar a autoridade policial que hoje nós somos protegidos por uma lei que é a Lei de Abuso de Autoridade. Tá? Então, é importante que se conheça também o rol das ações que compõem os crimes de abuso de autoridade. Violar uma prerrogativa é abuso de autoridade. Impedir de que o advogado faça o seu trabalho é, sim, abuso de autoridade. E abuso de autoridade é crime. E, como todos nós sabemos, qualquer um de nós pode dar voz de prisão para qualquer pessoa que esteja cometendo um crime. Não estou dizendo para vocês saírem por aí prendendo advogado ruim, não, advogado zica, porque tem muitos. Mas lembrá-lo, né, de que essa lei está em pleno vigor e funcionamento, que ela está aí brilhando na cabeça deles,
Isso é importante lembrar, tá? Que nós não vamos tentar fazer o trabalho da polícia ou impedir o trabalho da polícia da mesma maneira que eles não podem fazer isso com o nosso trabalho. Ok, gente? A capitulação do crime é nesse momento que a gente entende se é ou não afiançável também, né? Porque existem lá, está lá no nosso código, aqueles crimes que são afiançáveis, em que a autoridade policial ele tem a prerrogativa de arbitrar a fiança. E assim, o delegado às vezes tem a prerrogativa, quando ele está muito de bom humor, ele vai lá e arbitra a fiança. Quando ele não está de bom humor, ele não arbitra, ninguém pediu. Ele deixa aqui para que o juiz da custódia cuide disso. Ninguém pediu. Ah, mas o senhor não arbitrou a fiança? Não, ninguém pediu. Eu arbitrei. Porque a lei fala que ele pode, né? Não é que ele deve. E eles interpretam exatamente assim. Então, é afiançável, vamos pedir para que o delegado arbitre a fiança e a gente recolhe para ele. Ele faz o termo de recolhimento de fiança e ele mesmo expede o alvará de soltura. Tá certo? Então, essas são as características aí de quem está sendo preso em flagrante. Isso acontece a qualquer hora, do dia ou da noite, mas, como eu disse, é como mulher grávida. Só acontece à noite. As pessoas te procuram à noite para fazer esse tipo de diligência. Vale a pena cobrar? Sim. E eu aconselho que cobrem algo que seja satisfatório a vocês. Porque para amanhã ou depois, o colega que nos suceder, que acabar sendo contratado para ação penal, não falar assim para o cliente: olha, o advogado que te atendeu lá na delegacia não fez nada. Ele sentou lá e ficou assistindo você ser preso. E não existe nada pior na advocacia criminal do que a gente ser mal falado por outro colega dessa maneira. E existem muitos. Nós aqui todos somos éticos, mas tem muitos aqui fora que não são. Tá? Então, eles, porque não estão conseguindo um resultado, costumam dizer que o problema começou lá no dia da prisão em flagrante. Então, necessário se faz que a gente faça o trabalho bem feito, faça o trabalho com tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse sido feito por um antecessor nosso, por alguém que atendeu naquele momento. Então, temos que fazer dessa maneira. Ok? A polícia militar costuma... Quando é a polícia militar que pega alguém em flagrante em algum lugar, roubando um carro, num lugar vendendo drogas, ou embriagado ao volante, a polícia militar costuma fazer um boletim de ocorrência militar, né, que é o BOPM. Eles costumam fazer um boletim desse. E eles têm um mau hábito, inclusive em delegacias que tem a base da polícia militar, que tem uma unidade da polícia militar no mesmo terreno, vamos dizer assim, como acontece no 44DP, no 50DP e alguns outros DPs aí, no 22, se eu não me engano, lá no 24, onde tem a base da polícia militar junto com a delegacia. Eles vão na delegacia e dão uma olhada lá. Se tiver algum flagrante na frente, eles costumam deixar o nosso cliente lá, muitas vezes dentro da viatura, enquanto não termina o flagrante que está na frente. E a gente precisa ficar muito atento com isso, porque eu já vi gente ter convulsão por falta de ar, ter quase que uma asfixia, porque ficou trancado no camburão por 4 horas, 5 horas. Então, teve a certeza que foi pego por alguma viatura daquele batalhão que teriam que apresentar no XDP, mas não está, certamente vai estar com a polícia militar, ou no batalhão, ou dentro do chiqueirinho. Isso é muito comum, inclusive aqui pelas minhas bandas da Zona Leste. Itaim Paulista, Itaquaquecetuba,
tá? Isso acontece muito. Ferraz de Vasconcelos, para quem conhece, acontece muito mesmo. Certo, pessoal? Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Muito bem. E aí vocês podem, inclusive, me ajudando aí, se vocês quiserem, fazendo algumas perguntas. Eu estou vendo aqui o chat subindo, mas alguma pergunta, alguma coisa que está ficando em dúvida, algum esclarecimento que eu falei sobre lei que ficou em dúvida, vão já falando, porque assim a gente já vai misturando com a... Wagner. sendo dito. Oi, estão me ouvindo? Muito. Boa noite. Boa noite. Excelente palestra, estou Oi, adorando. obrigado. Eu não atuo na área criminal. Sim. Mas surgiu o imprevisto, né? Como você mesmo acabou de dizer, a gente sempre vai atender alguém, nem que for uma única vez, a gente vai numa delegacia. Sim, verdade. E eu fui. Eu recebi uma ligação de um familiar para às 9 horas da noite. Ele foi para o CDP de São Bernardo e eu cheguei lá 11h30 da noite. E falei com o delegado, mostrei meu OAB e falei: oi, boa noite, eu vim ver o réu preso, gostaria de saber exatamente as mesmas perguntas que você fez. Posso falar com ele? Ele falou: não, a doutora não pode falar com ele porque ele está, por conta da segurança, que foi pego ele mais 2, no caso tinham 3 pessoas, e eu já fiz o interrogatório. Se a senhora quiser falar com ele, a senhora vem amanhã, a partir das 2h da tarde, para a audiência de custódia. Aí eu falei: ele pode assinar pelo menos a procuração? Ele falou: não. Aí a senhora assina a procuração amanhã, na audiência de custódia. Eu falei: tá bom. Voltei para casa, cheguei em casa 1h da manhã, e no outro dia saí daqui meio-dia, porque ele falou que era para estar lá às 2h, cheguei lá 1h30. A audiência de custódia já tinha acontecido. Aí eu falei: mas o delegado falou que ia começar às 2h. Se ele tivesse falado: olha, na parte da manhã, eu teria chegado às 9 horas da manhã. E no fim, não fiz. Não participei, né, da audiência de custódia. Aí eu pedi uma medida, liberdade provisória, porque o caso dele foi exatamente esse que o doutor falou, artigo 33, tráfico de drogas, foi pego com umas tronchinhas. Só que ele, no dia, na hora do interrogatório, ele falou que estava traficando. Eu não estava traficando no dia que eu fui pego, mas ontem eu estava. Isso constou no interrogatório. E eu atuei até... o pedido, né, de liberdade provisória foi negado. Eu entrei com habeas corpus, também foi negado. Tudo com a sua ajuda, claro, que você me orientou no privado. E estou aguardando agora, fiz a resposta à acusação e agora vai ter um julgamento agora em julho. Mas, assim, eu confesso que eu fiquei parente, né? Eu fiquei muito apreensiva, ainda estou, e é uma área maravilhosa, mas eu acredito que você tem que ter o dom para atuar na área, você tem que ter os trejeitos, e eu não tenho, então só atuei por conta de família, né? Sim. Admiro muito quem trabalha nessa área, tanto é que estou assistindo sua live porque quero aprender mais, mas atuar mesmo não, é conhecimento para conhecimento próprio. E é isso. Então, mas aí, ó, vamos lá. Eu entendi o que você me disse, mas existem 2 situações aí. Primeiro, como o nosso tema não é audiência de custódia, prisão e tal, que isso vai ficar por conta do Dr. Khaled, né? Mas eu vou tentar te ajudar aqui. Veja só, por que eles interrogaram sem você estar lá? Certamente porque o flagrante estava em andamento antes de você chegar. E aí eles podem, porque ele não tem a obrigação de esperar chegar advogado. Ele não pode interrogar a partir do momento que você chegue e se apresente como advogado de fulano de tal. Se você chegou, o flagrante ainda está começando, ainda vai fazer todo o que é de praxe ali, ele não pode mais interrogar, ok? Porém, se você chegar 5 minutos depois dele tiver sido interrogado,
você tem que usar o que eu te falei, a gente tem que usar da conexão, tem que usar da empatia, para tentar falar para o delegado, pô, me ajuda aí, deixa eu... Né? Se for um delegado que foi com a tua cara, ele está ali de, ah, doutor, beleza, vai lá, a gente faz de novo. Tranquilo, mas até aí é conexão. Ele fez porque ele quis. Tá? Agora, se você chegou 5 minutos antes do cara ser interrogado, aí não. Aí você tem que... Já me apresentei como advogado. Se fizer o interrogatório dele sem a minha presença, eu vou anular. Sabe? E é isso. E agora, essa questão dele não ter deixado você pegar procuração, isso e aquilo, provavelmente é porque também, devido ao horário, ele já tinha recolhido o cara lá para dentro. E aí abrir todo aquele arcabouço de grade novamente para tirar o cara, ele não ia fazer isso. Até porque até o momento que ele mandou o cara para dentro, né, linguagem de criminalista mesmo, mandou o cara para o pote, você não tinha chegado. E aí ele não tem como corrigir. Ele não tem mais... Eu já fiz, doutora, fiz o meu trabalho. Teve uma colega nossa que teve um problema no DEIC, assim, ela chegou lá querendo que o delegado refizesse o interrogatório. E deu um chabu isso. Não tem que refazer, tá errado. Ela bateu o pé, que estava sendo violada as prerrogativas, e não estava. Porque ela chegou tempos depois. Então, depois eu até estive lá e o delegado me disse o seguinte: se tivesse chegado com empatia, com educação, pedindo por gentileza, que eu acho que cabe em qualquer lugar, né, gente? A gente chega, oi, boa noite, por favor, sou advogado, não quero atrapalhar o trabalho de ninguém, eu faço o meu, vocês fazem o de vocês, deixa eu fazer tal coisa, posso fazer tal coisa? A gente vai longe. Eu, com alguns aninhos de advocacia, eu nunca tive nenhum problema desse tipo, desse embate de delegado não querer, de não deixar fazer. Ah, não, você não vai falar com o cara agora. E eu já atuei em crimes ruins até de falar. Mas por quê? Porque é a questão da conexão. Eu aprendi essa coisa da conexão. É uma coisa que é meu, é interna corporis meu. Chegou, oi, tudo bem? Meu nome, estendo a mão, você tá bem? Sabe? Pô, sou advogado, mas assim, não vim atrapalhar não, viu, gente? Eu vim fazer o meu trabalho. Sabe? Então, essa questão da... Porque tem colegas, desculpa, mas tem colega que chega, eu sou advogado, OAB na mão, e isso na área criminal não funciona. Porque assim como tem advogados que gostam de chegar com a carteira na mão, tem delegado que tem 5 minutos de delegado também. Ele fala, a autoridade aqui sou eu, na minha delegacia, quem manda sou eu. Não, para começar, a delegacia não é dele. Começar, a delegacia é um órgão estatal, não é dele. Tá? Ele é autoridade, sim. Mas nós temos as nossas prerrogativas. O réu que está lá, o custodiado que está lá, ele tem os direitos dele. Gente, ontem eu fiz uma sustentação oral, que eu pedi anulação de um processo, exatamente por isso. Porque o delegado, quando relatou o inquérito policial, ele disse o seguinte, abre aspas, o que foi decisivo para mim, para autuar esse cidadão em flagrante, foi o silêncio e os antecedentes. Ora, o cara exercer o direito constitucional dele de ficar em silêncio, e porque ele tem antecedentes já resolvidos, é indicativo para a prisão em flagrante? Em lugar nenhum, né? Isso é uma aberração. E ontem eu fiz uma sustentação oral no tribunal exatamente com a finalidade de anular um processo em que a autoridade foi clara em dizer que o que foi determinante para mim foi isso. Porque ele tem antecedente e porque ele ficou quieto. Como quem diz assim, quem fica quieto é criminoso. Pô, mas não é, está escrito lá na Constituição que não é, né? Que é um direito inerente a... Pois bem, então, a delegacia, na verdade, é um lugar realmente de cuidado. De cuidado. Eu já vi delegado botar arma na boca de advogado. Depois veio lá o seccional, veio não sei o quê, um tumulto danado. Porque ele chegou lá se dizendo presidente de uma subseção aí do interior, chegou todo.
E o delegado também estava todo nesse dia, porque o crime de repercussão deu imprensa. Ele falou, na minha delegacia, quem manda foi bater boca, o advogado era um pouco maior, ele pegou e enfiou a arma na cara do cara. Então, e eu também estava trabalhando neste crime para uma outra pessoa, mas eu cheguei do meu jeitinho mineirinho. Oi, gente, boa noite. Uma moça. Percebe? Então, a questão de não existe ensinar, trabalhar em... Você desligou seu áudio, doutor Wagner? Doutor Wagner, você desligou seu áudio. Oi, voltou? Agora volta aí um pouquinho que você estava falando. Tá bom. Vou até aproveitar, doutor, e falar. Tem duas perguntas aqui. Eu não sei se o doutor... Eu já me sinto tão amiga que é até difícil falar doutor. Eu né? prefiro Você tem uma facilidade para a gente se sentir tão próximo. O Emerson perguntou, mas pode essa negativa do delegado, até onde eu sei é ilegal, que é o que você está falando agora. E se o doutor costuma, o Jean, né, costuma pedir para acompanhar o interrogatório dos condutores também, caso aleguem que já foram interrogados, solicita cópia para confirmar ou não. Olha, Está dentro do que você está falando. Vamos lá. Essa negativa do delegado, até onde eu sei, é legal. Mas qual negativa será que ele está dizendo? A de deixar falar sozinho? Ou a de assinatura da procuração que a Sandra falou? Eu acho que do interrogatório. Tem como você, se você quiser, foi o Emerson, Jean? né? Não, o Emerson que fez essa pergunta. Se ele quiser abrir o áudio para falar. Ou aqui pelo chat mesmo, só nos orientar o que é. Não, eu vi aqui, ó. A negativa de falar com o preso é totalmente ilegal, desde que a gente chegue na delegacia antes de terminar os trabalhos. Se tiver terminado os trabalhos e a gente chegou no final e ele já mandou o preso para a carceragem, o preso já está à disposição da Justiça Pública. Tá? Então, ele pode sim. Doutor, não tenho mais carcereiro para abrir lá, já mandei lá para baixo, hoje não dá mais, volta amanhã, que tem carcereiro, isso aqui. Pode. Agora, com a gente chegando lá e os trabalhos estão apenas começando, aí não. Aí é abuso de autoridade, está muito claro na lei. Tá? É muito claro na lei. Chama o delegado titular da delegacia, chama a Delegacia Geral de Polícia, chama prerrogativas, chama a mãe dele. Mas tem que falar com o preso e de modo reservado. De modo reservado. O preso não se sente à vontade de se abrir com a gente quando tem um policial do lado. Ele não vai confirmar o que ele fez com um policial do lado. É por isso que é fundamental que essa entrevista seja feita de modo reservado. É muito fundamental isso. E conforme a gente vai falando, conversando eu costumo dizer assim para os meus clientes, olha, pensa que eu sou o teu médico e me fala qual é a tua doença certa para eu te dar o remédio certo. Porque se eu te der o remédio errado, eu vou te matar. Então, o que você fez? Eu fiz. O que você fez? Porque assim, não sou eu quem julgo, não cabe a mim julgar a conduta de ninguém. Eu vou lá para fazer a defesa, assim como todo mundo merece. Estamos lá para fazer a defesa. Então, eu já falo logo assim, olha, estou aqui para fazer sua defesa, não vim te julgar, mas eu preciso saber da sua doença certa, para eu te dar o medicamento certo. Agora, se tem um policial do lado, ele não vai dizer a doença dele. Por isso que é fundamental a entrevista de modo reservado. Então, sim, é ilegal proibir isso, e não é ilegal se os trabalhos de polícia judiciária já tiver terminado. Aí tá tudo certo. Mais alguma? Acabou as perguntas?
Por hora eram essas que estavam no chat. Cadê o Nando? Doutor Wagner. Olha lá. Oi, quem me chama? Acho que é o Fabiano pela voz. Fabiano, isso mesmo. Boa noite, doutor Wagner, o brabo do criminal aqui, nosso amigo, nosso mestre. Como é que vai, Fabiano? Tudo jóia. Aproveito para saudá-lo, meu grande amigo. Venho vendo que você anda tendo resultados fantásticos. Estamos na caminhada, estamos naquela caminhada. Doutor Wagner, acompanhamento de flagrante em delegacia, tá lá, você chegou, e antes de você ir lá conversar com seu cliente, chega lá aquele investigador espertinho, aquele investigador olho grande, e fala assim: ô, doutor, se o cliente não quer pagar um dinheirinho, não, doutor? Fala para a gente aí, doutor, qual que é o que a gente deve fazer nesses casos aí? Fabiano, veja bem, eu não vou aqui tomar a posição de dizer a você que eu nunca fiz isso, tá? E isso, na minha concepção, vai do íntimo de cada um. Porque compactuar com condutas assim também é crime, ok? Então, vai muito do que o advogado, da maneira, da índole, da forma com que, do tipo de resultado que ele quer dar, entende? Eu, no meu início da advocacia, acabei por algumas vezes passando por essas situações, ok? Mas te confesso que hoje eu não faço mais. Hoje eu digo para o policial o seguinte: falou, o seu trabalho é prender, o meu é soltar. Ok? Então, o seu trabalho é esse. O Estado já te paga para isso. Entendeu? Então, existe sim, é perigoso sim, é criminoso sim. E eu já vi colegas, todos aqui nessa sala devem já ter ouvido falar uma operação que veio lá do Presidente Bernardes, que chama Sintonia das Gravatas. Tá? Então, essa operação nada mais é de que prender advogados que compactuam para o crime, em especial o crime organizado. E com isso, a polícia, o advogado, o réu, vai todo mundo com a mesma pulseirinha ter que ajoelhar na frente do delegado. Então, existe, Fabiano, mas eu acho que não é uma lição que deve ser dada. Eu te perguntei assim, doutor Wagner, porque no início da minha advocacia criminal, eu comecei com um advogado que gostava de fazer isso, né? Sim. E aí, eu falo assim pelo lado ético, depois eu fui aprendendo, né? Sempre perguntando para o doutor, que sempre me orientou, falou: chega com um jeitinho lá e conversa. Então, eu aprendi a lidar com esse jeitinho de cortês, e até mesmo para falar o não, né? Para falar o não. Mas uma parte importante, fora essa, é a parte da credibilidade que o advogado vai ter futuramente com isso. Porque quando o advogado pisa lá na delegacia, que ele já viu, aquele advogado é o advogado do esquema, tem conversa, vamos lá. E aí o teu cliente não é aquilo, e aí você fica meio que manchado, não é verdade? Você fica manchado como advogado que não advoga, ou advogado que resolve de outro jeito. Então, eu tive que me separar de um colega, e aí isso aconteceu comigo. Depois eu ia nas delegacias, falou: cadê aquele seu colega? Eu falei assim: não trabalho mais com ele fazia lá, eu não faço dessa forma. Até mesmo. E aí o pessoal, entendi. Então não, estou aqui contratado pela família para poder fazer o meu serviço de advogado. Tem essa questão, né? Da imagem do advogado depois, né? E isso não é advogar, né? Isso é verdade. Isso é chegar na delegacia e, entre aspas, compactuar com a corrupção policial e levar o cara embora mediante a paga de determinada importância. Isso não é advocacia. E às vezes até o próprio cliente te pede isso, né? E aí eu já indo nessa tomada, né? Eu às vezes assim, quando o cliente chega lá e te pede: ô, doutor, e aí? Sabe o que eu costumo fazer quando acontece comigo? Eu chamo o policial que é o responsável, normalmente o investigador que está ali, como você começou a tua fala, tem aquele investigador mais espertinho.
não é? Eu costumo chamar o investigador, vou até, aspas, a capa da grade com o investigador do lado de fora, e o meu cliente também, aspas, do lado de dentro. Falo, olha, vocês têm uma conversa em comum aqui, ele quer pagar, você quer receber, vocês se falem, eu não preciso de mim, porque eu sou advogado, vocês não estão precisando de advocacia, vocês estão precisando fazer um acordo comercial. E vou embora. Porque, meu amigo, olha, é muito duro a gente construir aí uma carreira, construir um nome, construir uma credibilidade e, de repente, se ver desmanchada por conta de uma bobagem dessa. Porque é realmente uma bobagem. Nós que acompanhamos, assim, eu sou um apaixonado pela advocacia criminal, isso acho que todo mundo já percebeu. Eu só faço advocacia criminal, eu não sei nem onde fica o fórum trabalhista. Nem é possível. O João Mendes eu sei porque ele é famoso. Mas eu não sei onde que fica. E o de Itaquera eu sei porque é caminho da Sub. Então, tranquilo. É muito difícil, a gente acompanha isso, quem gosta disso acompanha todas as notícias. Eu assisto da Datena, Cidade Alerta, vejo... A minha mulher só falta me bater por causa desses jornalismos policiais aí. E a gente vê colegas que realmente têm uma história construída, têm um nome construído, e por conta de uma bobagem dessas, acaba se vendo estampada numa operação, preso não sei aonde... por corrupção, estava servindo de pombo-correio do crime organizado. E nós, de fato, nós não precisamos disso. Se nós queremos ser advogados, advogado vive de processo. E a partir do momento que você paga alguma coisa na delegacia para levar alguém embora, não tem processo. Concorda ou não? Concordo. Pois é, então eu realmente... seria mentira minha falar que lá nos longínquos, meu início, lá eu não fiz isso até para poder dizer que eu ia resolver. Fiz sim, mas não me orgulho nada disso, absolutamente nada disso. Eu me orgulho do que eu fiz ontem, eu me orgulho do que eu vou fazer a semana que vem, que é processo, é papel, é por gente para te ouvir. Que ontem a sustentação oral foi a primeira presencial do grupo de câmaras, então tinha 9 desembargadores. E aí eu me orgulho, porque isso é advocacia. Viu, doutor Wagner? Obrigado por esses esclarecimentos aí. Eu quis tocar nesse assunto justamente porque para o jovem advogado que está começando agora, ou então até mesmo para aquele advogado que não milita na área criminal, às vezes esse é um assunto que ele ocorre sim nas delegacias, e às vezes o advogado despreparado, ele acha que ele vai ter uma vantagem, ele acha que pode ajudar e acaba se prejudicando, né? Prejudicando também o seu cliente. Então fica aí o alerta para todos nós, né? Eu, por acompanhar esse outro advogado, fiquei com a imagem um pouco manchada, mas graças a Deus, aí trabalhando sozinho, depois de aprender, de orientações, eu aprendi na prática que esse não é o melhor caminho, viu, gente? Não é, ouçam aí o mestre e as experiências, porque é um assunto que, às vezes, o pessoal tenta camuflar, né? Mas ninguém quer falar, mas é o que realmente acontece nas delegacias e com os clientes também, né? Muito boa observação, muito bem lembrado. E se alguém acha que isso é alguma vantagem, não é nenhuma, ao contrário, o prejuízo está aí. Doutora Roberta, doutora Monique, como é que nós estamos de tempo? A gente tem mais 5 minutinhos aí, Wagner. Tem alguma pergunta, então? Tem a pergunta no chat da Emily. Ela diz assim: boa noite, doutor Wagner. Então, no caso do interrogatório já estar em andamento, podemos pedir a vista reservada? E, se for o caso, com cordialidade, pedir para refazer o interrogatório? Ainda não atuo na área, mas tenho interesse. Sim. Se o interrogatório ainda estiver em andamento, com essa cordialidade, como dito, como perguntado, com cordialidade, tenho absoluta certeza que quem estiver conduzindo, seja a autoridade, o próprio delegado, seja o escrivão, vai se conseguir nada que atrapalhe também o trabalho policial, mas uma conversinha reservada de 2, 3 minutinhos, o suficiente para conhecer o problema e poder dar uma orientada. E caso julgue
que não dá tempo, que não sabe o que falar naquela hora, não há prejuízo nenhum em ficar em silêncio. Alguém que está sendo preso em flagrante, falando ou em silêncio, vai ser preso em flagrante do mesmo jeito. Não vai mudar absolutamente nada. Ah, mas é o momento dele começar a defesa dele. Tudo bem, mas ele vai ser preso em flagrante. Então, deixa para fazer isso de melhor forma quando for judicializar a prova. Porque para soltar em liberdade provisória, em habeas corpus, não se fala de mérito. Exato. Então, é isso. Não tem por que entrar no mérito agora. Para um pedido de liberdade provisória, um relaxamento de prisão em flagrante, um arbitramento de fiança, não se adentra no mérito. Então, nenhum problema em se permanecer em silêncio. Eu vou fazer um adendo, Wagner, que já aconteceu comigo, em relação à cordialidade na delegacia, do meu cliente virar para mim e falei assim, doutora, a senhora está aqui para defender os meus direitos ou para ser colega dos policiais que estão me prendendo? Eu falei, opa, vamos lá, eu estou aqui para defender os seus direitos, mas a educação cabe em qualquer lugar, porque às vezes o cliente também se espanta. Só que ele tem que entender que se a gente não for cordial naquele momento, ele é que vai sofrer. Sim. Né? Foi como você falou para mim. Tem policiais que eles deixam o rapaz, a pessoa prendida, dentro do camburão, né? E pode sofrer com aquilo. Tem asfixia, o ar acaba, quer dizer, uma série de coisas. Eu, como criminalista, só fazendo um adendo, né? Sim. Eu chego com toda a cordialidade na delegacia, vou conversar com os policiais que fizeram, que estão conduzindo ali o flagrante, né? Se for policial militar ou se for policial civil independente, me apresento como advogada, peço para que eu tenha um contato com o meu cliente, pergunto se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa, se ele tem algum problema de saúde, porque o que acontece? Pode acontecer das pessoas, a gente não sabe, mas às vezes aquele seu cliente específico, ele tem problema de epilepsia, um exemplo, né? Então, assim, às vezes em casos extremos de estresse, quando a pessoa fica nervosa, eles podem ter crise de epilepsia, né? Então, assim, é sempre bom você, às vezes no primeiro atendimento, perguntar se está tudo bem, se ele tem algum problema de saúde grave, para você dar aquele primeiro suporte. E também perguntar isso para o familiar ou alguém que chamou você até lá, para você saber se portar melhor dentro da delegacia e conduzir da melhor forma possível. Porque, às vezes, tudo com jeitinho, às vezes, a gente, com educação, a gente consegue e ameniza, né, a situação crítica do cliente naquele momento preso em flagrante. Eu acho que com educação nós conseguimos muita coisa. Cordialidade, educação, conexão com os policiais. O que o cliente tem que entender é que enquanto nós estivermos ali, ele está seguro. Ninguém é louco de judiar do cara com a gente ali, por conta realmente da lei de abuso de autoridades. Mas a gente vai embora. Pode ser que ele não sofra nenhuma agressão física, mas imoral. E a pressão psicológica depois. Então, essa cordialidade serve até para proteger dos momentos em que a gente não vai estar lá. Enquanto ele permanecer ali, porque hoje ele permanece ali onde foi autuado em flagrante para no outro dia ser levado para custódia e se lá o flagrante for convertido em prisão preventiva, ele vai para um CDP. E aí tudo bem, aí saiu da esfera de vigilância da polícia. Mas até lá, quanto tempo se passou, né? Verdade. Essa cordialidade é meu sobrenome. Tá certo. O meu também. A gente sempre vai pelo melhor caminho aí, com cordialidade e simpatia, para a gente amenizar a situação. O Emerson Vieira fez uma pergunta no chat. Ele colocou assim, e a entrevista com o preso ainda no local da prisão, enquanto estão com os PMs? Os PMs podem impedir? Pois bem, esse é um tema de extrema complexidade. Por quê? Policiais da Rádio Patrulha, sabe? As radiopatrulhas dos bairros, os PMs, eles costumam sim, se a gente for num local que, vamos imaginar um desmanche de veículos, num galpão que estão desmanchando veículos, a polícia está lá dentro e você chegar, se for a Rádio Patrulha, os PMs do local, eles costumam sim deixar você ver, o doutor, tá ali, a conversa foi lá, não batemos no cara não. Mas se os batalhões de choque, a rota, o pessoal da Força Tática, eles não permitem a gente... Eles falam, doutor, o preso está incomunicável por hora. Isso não existe, essa questão da incomunicabilidade com o advogado.
Mas eu tenho meio que um receio de querer bater boca com o PM no local de crime. Por isso que eu disse, é importante gravar. Eu sempre gravo. Eu aperto o botãozinho, 2 toquezinhos no Apple Watch, o telefone está gravando. Então, eu procuro não bater boca. Só que, quando dá chegada na unidade do distrito policial, eu explico, olha, eu já estive lá, doutor, e lá foi me proibido já de falar com ele. Então, eu já procuro já deixar eles meio que sobre alerta, porque eu não vou deixar barato, mas eu não bato boca. Com PM, eu costumo não bater boca, sabe? Eles não podem fazer isso, não podem. Eles costumam alegar o seguinte, doutor, ainda não apresentei para a autoridade, ele ainda é meu custodiado. Eu não apresentei, ele não está com a polícia judiciária ainda. Tá certo. Então, Doutor Wagner, uma última perguntinha aqui para a gente encerrar. O Fabiano Almada pergunta assim, doutor Wagner, qual o melhor caminho? Quando recebemos a negativa de vistas ao inquérito policial, chamar a prerrogativa, noticiar o delegado titular ou a seccional? Ou até mesmo informar o juízo da DIP ou outros? Qual a ordem? Tudo. Eu primeiro procuro procurar o titular e falei, doutor, o seu plantonista está me negando acesso a um inquérito policial. O senhor vai fazer ou eu mesmo vou dar ordem de prisão para ele porque ele tá impedindo a minha prerrogativa de ter acesso. Se o delegado também não se mexer, eu faço uma petição pro DIPO, para a Divisão de Inquéritos Policiais. Cabe habeas corpus, Fabiano, tá? Cabe habeas corpus. Para toda esses impedimentos, cabe habeas corpus. Cabe habeas corpus no DIPO. Tá? Aqui em São Paulo, DIPO. Num lugar que não tem DIPO, na vara criminal imediatamente superior. Tá? Mas cabe habeas corpus. Eu faço tudo. E hoje em dia nós estamos com uma comissão de prerrogativa aí que tá bala. Então, chamo o pessoal porque eu faço tudo. E um adendo, tá? Eu já precisei da prerrogativa e fui super bem atendida e assistida, viu? Eu nunca precisei, não. De fato, eu nunca chamei a prerrogativas. Como eu disse no início, eu nunca tive problemas em delegacia. É como eu falei, mineirinho, jeitinho mineirinho de ser, chegar lá e conversar. Mas, assim, quando é o delegado que não é o titular ou o assistente, o caminho é você subir um degrau por vez. Vai no titular. Titular não resolveu? Não adianta ir no seccional, não. Aí você pode peticionar para o DIPO. Peticiona para o DIPO, informa, vai lá e despacha. Antigamente tinha uma doutora no DIP que chamava doutora Ivana. Pensa na doutora que corrigia tudo quanto é nulidade desse tipo. Sei lá, doutora, não consigo ver o inquérito. Ela despachava na petição. Volta com a petição lá, quero ver. Entendeu? Então, é titular. Titular não resolveu, DIP. Falando aqui em termos de São Paulo, tá? DIP. Às vezes, se tiver algum colega do interior aí, ele não vai saber o que é DIPO. Mas é a vara criminal imediatamente superior à delegacia. A vara plantão, né? O plantão, exatamente. Aqui nós temos a divisão de inquéritos policiais, né? Mas é por conta do tamanho da comarca. Isso. Agora, doutor Wagner, doutor quer encerrar? Se alguém não tiver mais nenhum esclarecimento, eu acho que já deu para a gente bater um papo. Eu vi aqui, assim, tem a Helena Kiemi. Espero que eu tenha acertado o nome dela. Doutor, em relação aos inquéritos que tratam de crimes sob segredo de justiça, se aplica a prerrogativa de vista mesmo sem procuração? Então, aí é um caso diferente, tá? Se ele está em segredo de justiça, a gente precisa, sim, se habilitar, tá bom? A gente precisa se habilitar, mormente, porque hoje, inclusive, né, com essa coisa da digitalização dos inquéritos policiais, para a gente ter o acesso, a gente precisa, sim, estar habilitado nos crimes que tramitam em segredo de justiça. Esses não vão realmente ter acesso. Tá? Mas o nome já diz, né? Segredo de justiça. A menos que se peticione para o juiz também e peça para ele levantar o segredo. Aí já não precisa mais. Mas o caminho mais curto é se habilita. É sempre bom o advogado, eu costumo dizer o seguinte, ter dentro do carro, na bolsa, na pochete, o kit delegacia. Uma procuraçãozinha, sabe? Uma petiçãozinha para uma juntadinha aqui de um documento ali. É sempre bom ter consigo o kit delegacia. Uma procuraçãozinha ali que você só preenche os espaços em branco e para poder levantar sigilo de inquérito. Ok? Mais alguma?
Mais alguma, doutora? Eu acredito que não tenho mais nenhuma pergunta no chat que eu tenha percebido. Não tem mais perguntas. Então é isso. Eu espero ter contribuído um pouco com vocês, meus amigos. Eu considero isso não uma palestra, não uma aula, nada disso. Eu não tenho esse como é que eu vou dizer assim? Eu não tenho esse capricho, tá? Isso aqui é um bate-papo. Eu adoro essa troca de informação. Eu costumo dizer que eu não sei mais que ninguém, eu só sou mais cascudo. Mas isso não é porque eu sou bravo, não, é por conta da minha data de nascimento. Só por isso, tá bom? Mas aqui estamos todos aí no mesmo grau de igualdade, de conhecimento. O que é a data, doutor? Aquela curiosa que eu sou. É o quê? Que data que é? Porque é cascudo? Vou falar bem baixinho, 73, tá? Ah, tá, o ano aí de nascimento. Entendeu? Então, eu só sou assim. E eu, desde quando comecei a minha advocacia, eu nunca tentei, nem quis, nem tive vontade de aprender a fazer outra coisa. É sério, eu não sei entrar com uma ação no juizado especial. Não sei. Hoje eu tenho meu filho que trabalha comigo, é advogado também. Vai pegar a carteira dele daqui uns dias, mas já tem certidão. E ele que está fazendo o resto das coisas aqui para o escritório, porque eu não sei fazer. Eu não sei fazer. Então, é por isso que eu acabei pegando um pouquinho mais do macete, sei lá. Desculpa o palavreado, mas eu tenho tesão nisso. Essa é a verdade. Eu gosto de fazer isso. Ótimo. Meus clientes vêm aqui e falam, você faz isso com vontade. Eu faço com vontade porque eu gosto. Ou assisti um pedacinho de um vídeo que você postou de você faz com vontade. Faço com vontade. Porque eu gosto disso. Preciso do dinheiro, preciso, porque eu também vivo, também tenho conta. Mas eu faço muito mais por vontade mesmo, porque eu gosto. Por amor. Eu me tornei cascudo por causa disso. Doutora, e eu sou do tempo em que quem ainda, não sei se advoga mais, mas quem ainda advogava era o pai da doutora Érica. E nós cansamos de nos encontrar nos corredores frios das delegacias, nas altas madrugadas. E por aí fomos criando um vínculo. E é isso, pessoal. Só para reforçar aqui, tem um colega que pediu aqui o kit, se alguém poderia disponibilizar o kit delegacia, mas pelo que eu entendi, são as petições, são as coisas, né? Eu vou fazer o seguinte, eu disponibilizo depois e, sei lá, entrego no grupo da comissão. Aí pega lá. Maravilha. Todo mundo aqui está no grupo, só para a gente também sinalizar. Alguém aqui não está no grupo do WhatsApp da Comissão de Penal e Processo Penal. Eu acho que você consegue pegar o link, Monique, para deixar aqui. Olha lá, tem uma pessoa que não está. Não, diz que está, estou no grupo. Não, estou no grupo, mas alguém levantou a mãozinha, eu acredito que não esteja. A Sandra não está também? Tá, só levanta a mão quem não está. Não estou. Deixa eu ver se eu consigo pegar o link aqui do grupo de comissão. Enquanto isso, Roberta, eu vou dar um recadinho, tá? Enquanto você tenta verificar isso, que a nossa palestra de amanhã, da mentoria sobre a Comissão de Advocacia Criminal, na verdade, o palestrante amanhã é o Dr. Caio Favaretto, tá? Ele é o presidente da Comissão da Advocacia Criminal da Seccional, e por alguns problemas pessoais, foi adiado para o dia 2, tá? Então, a palestra de amanhã, ela será realizada no dia 2 de junho, tá? Diante da brilhante palestra aí do Dr. Wagner Ferraz, eu, em nome da nossa Comissão de Direito Penal, em nome da OAB Itaquera, a gente tem que agradecer. Foi de grande valia, sim, o seu tempo disponível, a sua disponibilização com tantas informações importantes para a advocacia e ajuda a advocacia itaquerense aí no crescimento e na atuação, né, nas delegacias. Muito obrigada, viu, doutor Wagner? Imagina, eu espero poder ter contribuído. Agradeço aos colegas que ficaram aí por mais de 1 hora me ouvindo a falar asneira. Tá bom, pessoal? É sempre um prazer poder dividir com vocês as experiências que eu já tive.
Eu procuro sempre estar ajudando aí quem precisa, quem me procura. Eu só não ajudo quando eu não vejo a mensagem, essa é a grande verdade. Se eu ver, eu retorno mesmo. Acredito que aqui deva ter alguém que eu já ajudei bastante. E o acesso a mim é livre, pode chamar, pode. Eu tenho vontade e muito prazer em poder ajudar também, sem nenhuma pretensão de nada, só ajudar e ouvir o colega depois falar, deu certo. Outro dia eu recebi uma mensagem de um colega num grupo que a gente tem de baguncinha aqui, o colega falou, cara, muito obrigado pelas orientações, deu muito certo. E isso me faz feliz. Quem foi? Isso é ótimo. Doutor, eu não consigo pegar o link do chat. E eu também estava aqui ouvindo e eu estou tentando pegar e também não consegui pegar, viu, Roberta? Tá, então vamos fazer o seguinte, para quem não está, só por desencargo, qual que é o e-mail da comissão? Eu vou tentar. A gente deixa o e-mail. Peraí, vamos ver se vai o link agora. Peraí. Porque eu não estou com. Eu estava tentando copiar e colar e não estava indo. Mas eu acredito que agora foi. Vamos lá. E eu vou aproveitar, então, também deixar um recadinho aqui da ESA, para quem... eu acho que, paralela a todos esses conhecimentos jurídicos que são muito importantes, a gente precisa também começar a empreender na advocacia, né? Utilizar a tecnologia e todos os serviços que tem aí à disposição do nosso trabalho. Então, para quem não segue o perfil lá do Instagram da ESA, eu vou pedir para ir lá no Instagram, ESA_Itaquera, vou colocar aqui, e nós estaremos com um curso sobre estratégias de empreendedorismo jurídico. Então, quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o que pode fazer, o que não pode fazer, né, dentro dessa divulgação, nós estaremos agora, em junho, com um valor promocional bem bacana o valor. Vai ser feito um grupo exclusivo para o pessoal, enfim, bem bacana. E o outro vai ser da advocacia extrajudicial. Então, acompanhem, divulguem. De repente, vocês não querem o tema, mas conhecem quem gostam do tema para se aprofundar. E vai ser muito bom vê-los lá. Conseguiu? É ótimo. Eu coloquei o link, tá, no chat, mas de qualquer forma eu vou vou falar o e-mail da nossa comissão, tá? É comissão.penalitaquera@gmail.com, tá? Então, assim, também quem tiver interesse em participar da comissão e precisar de ajuda, pode entrar em contato direto com o e-mail da nossa comissão, a gente está à disposição da advocacia itaquerense, tá? Mais uma vez, eu quero agradecer a todos os participantes que ficaram até o final, participaram com as suas perguntas, e o doutor Wagner, excepcional, sem palavras, viu, doutor Wagner? Roberta, também preciso muito agradecer sua ajuda, todo o apoio aí, tive uns probleminhas técnicos aí durante a gravação e a palestra, e a doutora Roberta sempre maravilhosa, dando todo o apoio para a gente aqui da comissão. A doutora Érica, novamente, eu vou justificar a ausência dela por um compromisso profissional, mas ela está sempre junto aqui com a gente. A diretoria da OAB também. Hoje eu concedi uma ordem de habeas corpus a ela. Tá ótimo. Eu quero agradecer a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, entre em contato com a comissão, sem problema algum. Não tem contato da comissão, esqueci, ou perdi, trocou o número, liga lá, direto na nossa subseção, que a Dani, as meninas sempre vai ajudar, vai passar o nosso telefone, tem o telefone da Érica, da doutora Roberta, o meu, e o apoio vai estar sempre lá à disposição de vocês, tá bom? Estão me perguntando aqui no meu WhatsApp. Eu vou só parar a gravação. Essa gravação vai ser